Seja muito bem-vindo ao Cultivo Elegante. Se você está acostumado a consumir o pimentão que encontra nas prateleiras dos supermercados convencionais, você está, na verdade, consumindo uma miragem botânica. O pimentão industrializado é o resultado de uma produção acelerada, saturada de moléculas sintéticas e defensivos sistêmicos, que mascaram uma planta estruturalmente frágil. O resultado é um fruto de paredes finas, sabor diluído e uma toxicidade invisível que compromete a saúde de quem o consome. Hoje, romperemos com essa mediocridade. Nesta Masterclass, eu não vou lhe ensinar truques caseiros ou soluções mágicas. Vou lhe entregar a engenharia de manejo necessária para produzir o pimentão gourmet. Um fruto de paredes densas, crocância superior, cores vibrantes e, acima de tudo, livre de qualquer resíduo químico. O que separa o amador do autoridade em horticultura não é apenas o que ele planta, mas como ele gerencia o metabolismo da planta sobre as condições variáveis do clima brasileiro. Colher 365 dias por ano exige um entendimento profundo da fisiologia do Capsicum annuum e uma disciplina técnica que a maioria negligencia. Prepare-se para elevar o seu padrão produtivo. Vamos transformar o seu espaço de cultivo em um laboratório de alta produtividade orgânica, onde cada decisão é baseada na ciência agronômica e no respeito ao ciclo biológico da natureza. O objetivo é a perfeição estética aliada à densidade nutricional, algo que a indústria jamais conseguirá replicar em larga escala. O sucesso de uma colheita perpétua no território brasileiro começa com a compreensão de que o Brasil não possui um clima único, mas um mosaico de microclimas que exigem adaptações estratégicas imediatas. Para colher pimentões orgânicos de padrão gourmet durante todos os meses do ano, o produtor deve abandonar o calendário de plantio genérico e focar na gestão térmica e radiativa. O pimentão é uma cultura de origem tropical que exige temperaturas diurnas entre 25 e 30 graus Celsius e noturnas que não fiquem abaixo dos 18 graus. Nas regiões Norte e Nordeste, o desafio central não é o frio, mas o excesso de radiação solar e o estresse hídrico. Nessas latitudes, o manejo inicial exige o uso de telas de sombreamento, conhecidas como sombrite, com 30% a 50% de interceptação, para evitar o abortamento de flores e a queima dos frutos jovens. Sem o controle da temperatura foliar, a planta entra em estresse oxidativo, interrompendo a produção de fotossintatos necessários para o desenvolvimento das paredes grossas que buscamos. Já nas regiões Sul e Sudeste, o planejamento deve ser diametralmente oposto durante os meses de inverno. O pimentão é extremamente sensível a geadas e temperaturas abaixo de 15 graus, que paralisam o crescimento e causam a deformação dos frutos. Para garantir a produção ininterrupta nestas áreas, é indispensável o uso de estruturas protegidas como estufas de polietileno ou túneis baixos, que criam um efeito estufa benéfico para manter a inércia térmica do solo. O manejo da luz é o segundo pilar deste estágio. O pimentão é uma planta ávida por radiação fotossinteticamente ativa. Independentemente da sua região, a escolha do local de plantio deve garantir no mínimo 6 a 8 horas de sol direto. A luz é a energia que a planta converte em açúcares e sólidos solúveis. Sem luz suficiente, você terá uma planta estiolada, fraca e com frutos insípidos. O ciclo de 365 dias também exige um escalonamento rigoroso. O erro mais comum do horticultor iniciante é plantar todas as mudas simultaneamente, resultando em um pico de colheita seguido por um vazio produtivo. Para o manejo de alta performance, implementamos a semeadura em blocos quinzenais ou mensais. Enquanto um lote está em fase de maturação de frutos, o próximo lote deve estar em fase de crescimento vegetativo e um terceiro lote deve estar sendo semeado em bandejas. O uso de substratos orgânicos de alta porosidade na fase de mudas é inegociável. A muda é o cérebro da planta futura. Se o sistema radicular encontrar resistência ou falta de oxigenação nesta fase inicial, a planta terá sua longevidade comprometida. Portanto, o manejo inicial não se trata apenas de colocar uma semente na terra, mas de arquitetar o ambiente ideal para que a expressão genética da planta atinja seu potencial máximo de gigantismo e saúde,
respeitando as nuances do calendário regional brasileiro. Com a base climática e o planejamento de ciclos estabelecidos, estamos prontos para avançar para o que eu considero o coração da produtividade. Não basta ter o clima ideal se o suporte biológico não for capaz de sustentar uma planta carregada de frutos pesados. Agora que você entende como o tempo e o ambiente ditam o ritmo do crescimento, vamos mergulhar na construção do substrato perfeito e na nutrição mineral orgânica que impedirá o colapso estrutural da sua cultura. A fundação de um pimentão gigante e de paredes espessas não reside na genética da semente, mas na complexidade estrutural do solo que a sustenta. No cultivo elegante, não tratamos a terra como um simples suporte, mas como uma arquitetura viva que deve ser projetada para a máxima performance radicular. O pimentão possui um sistema radicular pivotante que exige uma porosidade excepcional. Solos compactados ou excessivamente argilosos são o primeiro passo para o fracasso, pois impedem a oxigenação necessária para a síntese de fito-hormônios. Para construir o berço ideal, preconizamos uma base de matéria orgânica estabilizada, utilizando compostos de alta qualidade como o humus de minhoca ou o esterco de pequenos ruminantes devidamente curtido. A proporção ideal para um manejo de elite envolve a integração de 40% de composto orgânico, 40% de terra vegetal de boa procedência e 20% de agentes de porosidade, como a casca de arroz carbonizada ou a perlita, garantindo que o sistema de drenagem seja impecável. No entanto, a grande barreira do horticultor brasileiro é a gestão mineral em sistemas orgânicos, especificamente no que tange ao cálcio e ao boro. Em nossos solos tropicais, naturalmente ácidos e lixiviados, a deficiência desses elementos é a causa direta da podridão apical, popularmente conhecida como fundo preto. Este distúrbio fisiológico não é apenas uma questão de falta de nutriente no solo, mas de falha no transporte hídrico. O cálcio é um elemento de baixa mobilidade dentro da planta. Ele se move exclusivamente através do fluxo de transpiração. Se a planta não transpira corretamente, ou se há uma flutuação hídrica, o cálcio não atinge o ápice do fruto, resultando no colapso das paredes celulares e na necrose tecidual. Aqui entra a importância estratégica do boro. O boro atua como facilitador bioquímico do cálcio. Sem níveis adequados de boro, a absorção e a transposição do cálcio tornam-se ineficientes, independentemente de quanto fertilizante você aplique. Para um manejo orgânico de excelência, a correção deve ser feita de forma preventiva e sistêmica. Recomendamos a incorporação de farinha de ossos de alta solubilidade ou carbonato de cálcio de origem orgânica durante a preparação dos canteiros ou vasos. A aplicação de cinzas de madeira em doses controladas fornece não apenas potássio para a doçura do fruto, mas também micronutrientes essenciais que estabilizam o pH do solo entre 6,0 e 6,8, a faixa ideal para a biodisponibilidade de nutrientes. Além da nutrição de base, o manejo da rega deve ser constante. O solo deve permanecer em estado de capacidade de campo, úmido, mas nunca saturado. Oscilações entre solo muito seco e solo encharcado interrompem o fluxo de cálcio e boro, condenando a estética do fruto. A verdadeira maestria no manejo orgânico brasileiro reside em alimentar o solo para que o solo alimente a planta. Ao utilizar biofertilizantes líquidos ricos em aminoácidos e ácidos fúlvicos, você potencializa a microbiota benéfica que ajuda a quelatar os minerais, tornando-os prontamente disponíveis para as raízes. Lembre-se, um pimentão gourmet é construído de baixo para cima. Se a arquitetura do solo for negligenciada, nenhuma intervenção posterior poderá recuperar o vigor e a densidade que o mercado de luxo exige. Com o solo devidamente estruturado e quimicamente equilibrado, a planta terá a energia necessária para sustentar uma estrutura física robusta. Uma vez estabelecida essa base sólida, o próximo desafio é o controle do crescimento. Uma planta de pimentão deixada à própria sorte torna-se um emaranhado de galhos improdutivos. Para alcançar a longevidade de 365 dias, precisamos agora intervir na morfologia da planta através da condução técnica e da poda, garantindo que a energia da fotossíntese seja direcionada para os frutos e não apenas para folhas excedentes. Uma planta de pimentão deixada ao seu estado natural é um organismo programado para a sobrevivência genética, não para a alta produtividade comercial. No manejo de elite do cultivo elegante,
intervimos na morfologia da planta para transformar sua energia vegetativa em massa de fruto. O primeiro e mais crítico passo deste manejo técnico é a eliminação da flor da primeira bifurcação, tecnicamente conhecida como flor da coroa. Para o entusiasta amador, remover a primeira flor parece um contrassenso. Para o agrônomo, é um investimento em longevidade. Ao sacrificarmos esse fruto precoce, permitimos que a planta direcione toda a sua pressão osmótica e carboidratos para a consolidação do sistema radicular e a estruturação do dossel. Isso garante que, nos meses seguintes, a planta tenha uma arquitetura capaz de sustentar não um, mas dezenas de frutos simultâneos sem entrar em exaustão fisiológica. A condução técnica prossegue com a poda de condução, baseada na manutenção de 2 a 4 hastes principais. O pimentão cresce naturalmente em bifurcações sucessivas em formato de Y. O manejo profissional exige a remoção sistemática de todos os brotos axilares que surgem abaixo da primeira bifurcação. Esses brotos, se deixados, consomem nutrientes vitais e criam um microclima de alta umidade na base da planta, tornando-a vulnerável a patógenos de solo. Ao mantermos a base limpa e as hastes principais bem definidas, otimizamos a ventilação interna e a interceptação de luz por todas as folhas funcionais. A luz que atinge as camadas inferiores da planta é o que mantém a taxa fotossintética alta o suficiente para que a planta continue produzindo flores e frutos por 365 dias, evitando a senescência precoce que interrompe o ciclo em cultivos não manejados. Paralelamente à poda, o tutoramento é a estrutura que impede o colapso. Um pimentão de padrão gourmet, com paredes grossas e alta concentração de água, pode pesar significativamente, chegando a dobrar ou quebrar os galhos sob o efeito de ventos ou do próprio peso. No Brasil, utilizamos com sucesso o tutoramento individual com estacas de bambu ou o sistema de espaldeira com fitilhos. O segredo está na amarração em formato de 8 deitado, que oferece suporte sem estrangular o caule, que se expande à medida que a planta envelhece. Este suporte vertical não é apenas mecânico, ele é estratégico para a saúde sanitária. Ao manter os frutos suspensos e longe do contato com o solo e da umidade excessiva das folhas baixas, reduzimos drasticamente a incidência de podridões fúngicas e ataques de pragas rasteiras. Manter a produtividade durante um ano inteiro exige também a poda de manutenção contínua. À medida que a colheita avança, folhas velhas e amareladas na base das hastes devem ser removidas. Essas folhas já cumpriram seu papel fisiológico e agora atuam apenas como drenos de energia e possíveis focos de infecção. Este ciclo de renovação constante mantém a planta em um estado de juventude permanente. A condução técnica é, portanto, um diálogo constante entre o produtor e a planta, onde cada corte e cada amarração visam a eficiência máxima. Entretanto, mesmo com a melhor condução do mundo, o ambiente tropical nos impõe desafios biológicos severos. Para proteger esse investimento técnico, precisamos erguer uma blindagem contra os invasores que podem comprometer meses de trabalho em poucos dias. Manter a sanidade de um cultivo de pimentão orgânico no Brasil é um exercício de vigilância constante e inteligência biológica. Diferente do cultivo convencional, onde o produtor tenta esterilizar o ambiente com moléculas sintéticas, na engenharia orgânica de elite, nós construímos uma blindagem. O maior adversário do horticultor brasileiro é, sem dúvida, o complexo viral conhecido como vira-cabeça, causado por tospovírus e transmitido por tripes. Esta patologia é devastadora, porque não possui cura. Uma vez infectada, a planta sofre uma interrupção sistêmica no transporte de nutrientes, apresentando bronzeamento foliar, anéis necróticos nos frutos e, por fim, a morte do meristema apical. A defesa contra o vira-cabeça não é química, mas profilática. O manejo exige o controle rigoroso de plantas daninhas hospedeiras ao redor do cultivo e a instalação de barreiras físicas ou biológicas que dificultem a chegada do vetor. O uso de armadilhas cromáticas amarelas e azuis não é um acessório estético, mas uma ferramenta de monitoramento técnico que nos permite agir antes que a população de tripes atinja o nível de dano econômico. Além dos vírus, o manejo das pragas sugadoras, como a mosca branca e os pulgões,
exige uma compreensão da trofobiose. Segundo esta teoria agronômica, uma planta equilibrada nutricionalmente é impalatável para as pragas. Quando o produtor comete o primeiro grande erro, o excesso de adubação nitrogenada, ele cria tecidos vegetais moles e ricos em aminoácidos livres, o que atrai massivamente esses insetos. A mosca branca, além de sugar a seiva e enfraquecer a planta, excreta uma substância açucarada que serve de substrato para a fumagina, um fungo negro que recobre as folhas e impede a fotossíntese. No cultivo elegante, a nossa resposta é o uso de caudas biológicas, como o óleo de ninho emulsionado com sabão potássico ou o uso de extratos pirolenhosos, que atuam por contato e repelência, preservando os inimigos naturais como as joaninhas e as crisopas. O segundo erro fatal que leva ao abortamento de flores e queda de frutos jovens é a oscilação do potencial hídrico no solo. O pimentão é uma planta de sinais claros. Se o solo seca excessivamente durante a fase de pegamento de frutos, a planta entra em modo de sobrevivência e descarta a carga reprodutiva para preservar a estrutura vegetativa. O manejo hídrico deve ser cirúrgico, preferencialmente via gotejamento, mantendo a umidade constante sem saturar as raízes, o que evitaria o terceiro erro comum, a asfixia radicular, seguida pelo ataque de fungos de solo como a fitoftora. No Brasil, o excesso de chuvas de verão pode ser tão letal quanto a seca. Por isso a importância de canteiros elevados e uma drenagem impecável, discutida na arquitetura do solo. Por fim, a falta de higienização das ferramentas de poda é o vetor silencioso de doenças bacterianas, como a murcha bacteriana, provocada pela Haustonia solanacearum. Cada corte feito durante a condução da planta deve ser precedido pela desinfestação da tesoura em solução de álcool ou hipoclorito. Ignorar esse detalhe técnico é o caminho mais rápido para perder uma linhagem inteira em poucos dias. A blindagem biológica é, portanto, a somatória de nutrição equilibrada, monitoramento constante e higiene operacional. Uma planta protegida por esses pilares não apenas sobrevive ao clima brasileiro, mas prospera, mantendo a produtividade vigorosa que nos levará ao estágio final, a colheita do padrão gourmet. Chegamos ao estágio definitivo onde a ciência do manejo se traduz em valor gastronômico e soberania alimentar. No cultivo elegante, a colheita não é vista como o encerramento de um processo, mas como um gatilho hormonal estratégico para a continuidade da produção. Para colher 365 dias por ano, o produtor deve entender a dinâmica entre dreno e fonte. Um fruto maduro deixado na planta por tempo excessivo torna-se um dreno metabólico massivo, enviando sinais químicos que inibem a diferenciação de novas gemas florais. Ao realizarmos a colheita técnica no momento exato da maturação comercial, removemos essa carga e sinalizamos à planta que ela deve redirecionar seus fotossintatos para o próximo ciclo de floração. Este é o segredo do crescimento perpétuo. Nunca permitir que a planta atinja a exaustão por excesso de frutos maduros, mantendo um fluxo constante de renovação biológica. O pimentão de padrão gourmet que você agora segura em mãos é estruturalmente superior ao produto industrial. Enquanto o pimentão de prateleira comum é frequentemente colhido verde e amadurecido artificialmente com etileno, resultando em paredes finas e um sabor metálico, o seu pimentão orgânico de manejo avançado possui um pericarpo espesso e suculento. A espessura da parede do fruto é o indicador direto da nutrição de cálcio e potássio que estabelecemos nas sessões anteriores. Um fruto de elite deve apresentar uma epiderme lisa, brilhante e sem as microfissuras que indicam estresse hídrico. A crocância ou turgidez celular é mantida pela integridade das membranas, algo que só é alcançado em sistemas onde o solo foi construído para reter umidade sem asfixiar as raízes. A técnica de colheita em si exige o uso de lâminas afiadas e desinfetadas para realizar um corte limpo no pedúnculo, preservando a integridade da haste principal. Jamais colha frutos puxando-os manualmente, pois as microlesões resultantes são portas de entrada para patógenos, que podem comprometer toda a estrutura da planta. O horário da colheita também é um detalhe técnico inegociável. Deve ser realizada nas primeiras horas da manhã, quando a planta está em seu ponto máximo de hidratação e a temperatura do fruto é baixa.
Colher sobre o sol forte do meio-dia acelera a taxa de respiração do fruto, reduzindo drasticamente sua vida útil e sua crocância característica. Para a conservação do padrão gourmet, o manejo pós-colheita deve focar na redução do metabolismo do fruto. O pimentão orgânico, por não possuir a camada de cera sintética aplicada em frutos industriais para mascarar a desidratação, respira de forma mais intensa. Para manter a qualidade por semanas, os frutos devem ser armazenados em locais frescos, com umidade relativa em torno de 90 a 95%, mas sem contato direto com água líquida, que favorece fungos oportunistas. Se armazenados em refrigeração, a temperatura nunca deve ser inferior a 7 graus Celsius para evitar o dano por frio, que causa depressões na pele e perda de sabor. Dominar o manejo do pimentão gigante e orgânico é dominar a própria vida em sua forma mais produtiva e elegante. Você deixou de ser um espectador da natureza para se tornar um engenheiro de ecossistemas. O que separa o sucesso da mediocridade é a precisão na execução de cada pilar que discutimos nesta masterclass. Agora, o ciclo está em suas mãos. Com o manejo correto, o seu jardim não será apenas uma fonte de alimento, mas um testemunho vivo de que a alta produtividade e a pureza orgânica não são apenas possíveis, mas o único caminho para quem busca a excelência.